campanha. É maravilhoso ver, né, como Cristo age, né, através da vida das pessoas. Eu quero orar a igreja, continuar ofertando, continuar orando por esse projeto que é lindo, que tem abençoado a vida de tantas pessoas. E nunca se... O valor de uma alma é inestimável. Eu quero convidar você a gente falar o nosso tema, o tema da campanha de missões estaduais. Vamos lá todos juntos? Um povo, uma missão, até o último ribeirinho. Mais uma vez. Um povo, uma missão, até o último ribeirinho. Amém. Que esse seja o nosso propósito, né? Até o último ribeirinho. Não somente até ele, mas a todas as pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. E eu quero convidar a equipe de música para a gente cantar desculpa, gente. Tem a nossa divisa. Vamos lá todos juntos? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8b. Amém. Agora sim a gente vai cantar com a equipe de música. Queridos irmãos, vamos continuar cantando essa verdade. Se eu não me engano, agora já em setembro já inicia missões nacionais, né? Mas missões estaduais, as missões como um todo é para a vida toda, né, irmãos? Não tem prazo para terminar. Tanto que aqui na nossa igreja nós vamos ofertar até o final do ano, então, para missões estaduais. Então, quem ainda quiser, Ju, não posso ofertar agora, mas em setembro, em novembro, eu ainda quero continuar ofertando, pode ofertar, tá bom, meus irmãos? Tem uma parte dessa música que nós vamos cantar que eu sempre gosto de lembrar. Eu já falei uma vez aqui, antes da gente cantar essa música, que ela fala assim: vou de barco, de canoa, vou com fé, pelos rios, paranás e garapés, me embrenhando na floresta eu sempre vou anunciar o evangelho do Senhor. E eu lembro que antes, quando eu cantava essa música, eu ficava pensando, mas Senhor, as missões que eu faço é aqui, é no meu trabalho, na minha vizinhança, é na igreja, mas eu não vou lá para o meio do mato, eu não vou lá pelos igarapés. Mas quando eu perguntei isso do Senhor, né, questionando a isso, Deus trouxe ao meu coração, mas quando você sustenta um missionário,
aquele que vai lá, você está indo junto com ele. Eles são seus pés, eles são suas mãos também ali, né? E acima de tudo, são instrumentos do Senhor, né? Então, como igreja, nós somos um. Então, quando ele vai, você está indo junto com ele. Então, aproveitando e já te incentivando, peça ao Senhor: Deus, o que o Senhor quer que eu faça pela tua obra, né? O Senhor quer que eu doe mais, o Senhor quer que eu sustente o missionário, o Senhor quer que eu ore mais. E que o Senhor possa mover o nosso coração, meus irmãos, em direção a isso, porque quando a gente ora, o Senhor, ele responde às nossas orações. Vamos cantar então essa música. Minha pátria verde precisa conhecer sobre um Deus que vive e reina para todo sempre e tem todo o poder. A seara é grande e são poucos os ceifeiros, mas envia-me, Senhor, estou aqui. Minha pátria verde precisa conhecer sobre o Deus que vive e reina para todo sempre e tem todo o poder. A seara é grande e são poucos os ceifeiros, mas envia-me, Senhor, estou aqui. Como os campos brancos já estão e o povo do Amazonas clama por libertação. Escolhidos somos para a comissão de ao ribeirinho e ao caboclo pregar a salvação. De barco, de canoa, vou com fé pelos rios, Paranás e Garapés, me embrenhando na floresta, eu sei que vou anunciar o evangelho do Senhor. A mensagem de amor irei pregar, que o Cristo aqui morreu em meu lugar pra me salvar. Olha e vejo como os campos brancos já estão e o povo do Amazonas clama por libertação. Escolhidos somos para a comissão de ao ribeirinho e ao caboclo pregar a salvação. De barco, de canoa, vou com fé pelos rios,
E hoje nós temos visitantes. Seja bem-vinda, Thaís. Essa é a segunda vez que ela vem aqui na igreja, tá? Mocinha de máscara lá atrás, no terceiro banco. Seja bem-vinda, Thaís. E nós também temos meus avós aqui, que hoje estão presentes, tá? O seu João e a senhorita Lucy. Sejam bem-vindos, sintam-se à vontade. Essa igreja ama vocês. E também temos o nosso pregador de hoje, né, o nosso convidado, o pastor Iraiel e a sua esposa Rose. Sejam bem-vindos. Eu quero convidar aqui o irmão Josiel, que ele vai dar um aviso para a gente. Boa noite, irmãos. Só informar os irmãos que nós ainda continuamos no processo de sucessão pastoral, tá? Nós temos nos reunido, a comissão tem se reunido e nós já temos um nome, tá? Que estamos contactando, inclusive essa semana nós já vamos reunir, que é o pastor Natanael, tá? O pastor Natanael, ele pertence à primeira igreja batista da Cidade Nova, ele é o segundo pastor da igreja, ele atualmente é pastor de jovens, já atua lá há algum tempo já, e nós estamos contactando com ele. Então não esqueça esse nome, os irmãos, para que os irmãos estejam orando, tá? E a comissão estará conversando com ele durante essa semana, e vamos continuar com esse processo, tá? Vamos apresentar para a igreja logo, logo, e precisamos que a igreja esteja juntamente conosco, esteja junto com a comissão, em oração, intercessão, para que em breve a nossa igreja possa ter um novo pastor. Contamos assim com a oração dos irmãos. Boa noite, irmãos. De manhã o pastor Cláudio deu um aviso, né? Nós teremos uma assembleia domingo que vem, e nós contamos com a presença dos irmãos para que seja escolhido o novo presidente da igreja, tá? Então, nós contamos com a presença dos irmãos para a sessão de domingo que vem, ok? Muito obrigado aos irmãos. E o pastor Cláudio está pregando na Igreja Batista Mar, né? E esta noite nós teremos um novo pregador, né? O pastor Irael Duarte, tá bom? Nós agradecemos muito a sua presença, e que os irmãos estejam na continuidade deste culto, ok? Muito obrigado a todos. E nesse momento vamos fazer uma leitura que encontra-se em 1 João, capítulo 3, versículo 1. E nós vamos ler todos juntos e bem forte. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Dentre tantas maravilhas que o Senhor nos fez, né, hoje Ele nos proporcionou estarmos aqui, e a gente se reúne porque nós amamos Ele, né? Mas uma coisa mais incrível é que Ele já nos amava antes mesmo de nascer. E o irmão José agora vai cantar o hino do HCC 385, Louvor. 385 é do cantor cristão, irmãos. 385, louvor. Esse é um hino bem conhecido, todos nós cantamos. Eu creio que todos conhecem, é um hino bastante alegre. Vamos ficar em pé para louvar o Senhor, vamos demonstrar nessa noite a nossa gratidão ao nosso Deus. Vamos dizer a Ele que nós estamos aqui nessa noite para louvar e engrandecer o seu santo nome. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso
exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Debutemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Conosco seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvor, vimos dar-te o que te apraz, pois nos deste Salvador muitas bênçãos. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém? Deixa sentar, irmãos. Nosso irmão Léo fará a oração de gratidão ao Senhor. Oremos. Senhor meu Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui para louvar e engrandecer o Teu nome. Eu te agradeço pela presença de cada um que está aqui, abençoe os que não puderam vir, Pai, que tudo que for cantado e lido, que possa ser para o Teu louvor, Pai, que possamos estar atentos também ao que for dito pelo pregador dessa noite, que o Senhor receba o nosso culto e que seja de coração para Ti. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez e pelo que ainda vai fazer. Amém. Faremos mais uma leitura que encontra-se no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 6 e 7. Obrigada, Giane. Esse lado vai ler o versículo 6 e esse lado vai ler o versículo 7. Combinado? Vamos lá. O amor não se alegra. Amém. Eu quero te convidar nesse momento a fazer uma oração de amor pelas pessoas que estão enfermas e também pelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. E que nós possamos perseverar pelaquela pessoa que a gente sabe que precisa do perdão e do amor do Senhor. E eu quero convidar a irmã Juliana Cristina. Eu acho que ela está lá em cima. Né? Ai, meu Deus, não estava nem te vendo, mano. Irmã Juliana Cristina que fará essa oração. Amém, oremos. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença. Desde já te agradecemos, Senhor, pelo Teu perdão, que nos limpa, que nos purifica e que nos permite, por meio de Jesus, estarmos aqui mais uma vez diante do Senhor. Pai, queremos colocar diante do Senhor, Pai, a vida daqueles irmãos que estão enfermos, daqueles irmãos, Pai, que estão precisando, Deus, do Teu auxílio, da Tua graça, da Tua cura, Senhor. Aqueles irmãos, Pai, que ainda estão se recuperando de Covides. Aqueles irmãos, Senhor, que embora, Deus, não estejam doentes no corpo, muitas das vezes estão doentes, precisando do Senhor, na sua alma e no seu espírito, Pai.
Senhor, que o Senhor venha sobre a vida dessas pessoas, que o Senhor venha com a tua graça, com a tua misericórdia. Pai, também queremos te pedir, Deus, por aqueles que ainda não te conhecem. Senhor, nos concede a tua graça, Deus, para que a gente consiga, Pai, alcançar essas pessoas. Que por meio da nossa vida, Deus, elas encontrem o Senhor. Que sejamos instrumentos do Senhor, Deus, para levar a salvação a elas. Deus, oramos pelos nossos familiares, Pai, que ainda não se converteram, que ainda não tiveram encontro contigo. Que o Senhor conceda graça, misericórdia sobre eles também. Que os seus corações sejam quebrantados, Senhor, pelo teu poder. E reconheçam que o Senhor é o único caminho e o quanto eles precisam do Senhor. É o que nós te pedimos nessa oração, em nome de Jesus. Amém. E vamos louvar ao Senhor mais um pouquinho, com a equipe de música, está a oportunidade. Vamos nos colocar de pé, irmãos, para louvar e adorar o Senhor. Daqui a pouco a gente vai ficar sentado, ouvindo a pregação. Vamos então cantar louvores ao nosso Deus. Quem esteve aqui ontem conosco no culto jovem pôde cantar essas canções. E nós hoje, como igreja reunida, vamos iniciar cantando Te Adorar. Cante conosco e entregue todo o seu louvor ao Senhor. Ele está aqui e merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos juntos? Te adorar, te buscar é o meu prazer. Como eu quero te conhecer, cada vez mais poder sentir teu amor em meu coração. Bem forte, te adorar, te buscar é o meu prazer. Como eu quero te conhecer, cada vez mais poder sentir teu amor em meu coração. Eu não poderia viver sem ti, eu jamais teria razão em minha vida sem te encontrar e conhecer teu grande amor. Nossa vida é dele, Senhor, minha vida pertence a ti, pois é a tua mão que me dá forças pra caminhar, vivendo os teus planos, andando em direção ao teu coração, Jesus. Te adorar, te buscar é o meu prazer. Como eu quero te conhecer, cada vez mais poder sentir o teu amor em meu coração. Cante com toda a alegria do seu coração. Eu não poderia viver sem ti, eu jamais teria razão em minha vida sem te encontrar e conhecer teu grande amor.
pois é a tua mão que me dá forças pra caminhar, vivendo os teus sonhos, andando em direção ao teu coração. Eu não poderia viver sem ti. Eu jamais teria razão em minha vida sem te encontrar e conhecer teu grande amor, o teu grande amor. Senhor, minha vida pertence a ti, pois é a tua mão que me dá forças pra caminhar, vivendo os teus sonhos, andando em direção ao teu coração, Jesus. Amém. A nossa vida não teria realmente sentido se nós não tivéssemos a Cristo. E nos render aos pés dele é maravilhoso, porque nós reconhecemos que não temos outra pessoa a recorrer. Seja nos momentos difíceis, nos momentos alegres, ele se faz presente nas nossas vidas através do seu Espírito Santo. E por isso nós louvamos o seu nome. Vamos cantar Me Rendo a Ti. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que nós pegássemos, ele pagou o preço. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Nós caminhamos na salvação. Na salvação eu caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó
Levante as suas mãos e louve ao nome do Senhor. Estarei com mãos levantadas pra ti, louva, pois tu deste tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Mais uma vez, bem forte. Estarei com mãos levantadas pra ti, louva, pois tu destes tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti, louva, pois tu destes tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Que posso dizer, que posso fazer, se não entregaste, ó Deus, o meu coração. Que posso dizer, que posso fazer, se não entregaste, ó Deus, o meu coração. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode sentar. Amém. Essas canções enchem o nosso coração de temor e gratidão ao Senhor, né? Porque nós fomos salvos. E essa é a maior bênção que nós já recebemos. E com esse mesmo sentimento de temor ao Senhor, eu peço que os irmãos curvem suas cabeças para a gente fazer uma oração de contrição, pedindo para que o Senhor nos molde a cada momento, fazendo a vontade dEle em nossas vidas.
Nesse momento, Pai, nós queremos Te glorificar porque Tu és santo. Tu és o único digno, Pai, de receber todo o louvor e toda a glória, Senhor. Obrigado porque o Senhor um dia nos resgatou, nos deu a vida. Senhor, obrigado porque o Senhor tem feito maravilhas sobre nossas vidas. E mesmo sem merecer, o Senhor nos ama. Pai, que o Senhor possa encontrar aquilo na gente que o Senhor não se agrada, que o Senhor possa tirar. Tira, Senhor, os nossos pensamentos ruins. Que o nosso corpo venha se apresentar a Ti santo, Pai. Purifica os nossos lábios, a nossa mente, as nossas mãos. Que nós possamos correr para fazer coisas boas, Senhor. Aparta de nós todo o mal. Olha para o íntimo de cada pessoa que está aqui, Pai. Eu tenho certeza que o desejo é Te louvar e fazer a Tua vontade, Pai. Abençoa a vida dos meus irmãos para que nós estejamos sempre, Senhor, no centro do Teu querer, fazendo a Tua vontade, Pai. Desperta, Senhor, a nossa área que temos falhado e nós possamos fazer tudo aquilo que Te agrada, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, manter a nossa igreja cada vez mais unida em amor e que nós possamos espelhar esse amor e espalhar, Senhor, onde quer que nós vamos. Que a Tua vontade, o desejo que está no Teu coração se concretize na vida de cada pessoa aqui. E que cada pessoa, Senhor, venha aperfeiçoar os dons e talentos que o Senhor deu. E que nós possamos, Pai, sempre, sempre, sempre Te agradar. Porque esse é o desejo do nosso coração, Pai. É o que Te pedimos e Te louvamos no nome de Jesus. Amém. E nesse momento faremos nosso momento do ofertório. Faremos uma leitura que encontra-se no livro de Atos, no capítulo 20, versículo 35. Eu vou ler para os irmãos. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Que nós sejamos sempre generosos, contribuindo com muita alegria, glorificando a Deus sempre, sem esperar nada em troca. O hino que nós iremos louvar ao Senhor é o hino 329. E esse é o momento que os irmãos têm para oportunidade para dedicar no altar do Senhor seus dízimos e suas ofertas. Enquanto estivermos cantando o hino 329, conta as bênçãos. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalentam julgas tudo vão, contas muitas bênçãos dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoa triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar, contas muitas bênçãos não duvidarás, e em canção alegre o dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina
Vamos orar agradecendo a Deus de dízimos e oferta. Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio, Pai, que temos de estar aqui na tua casa nessa noite. Obrigado pelo teu grande amor para conosco. Obrigado pela tua misericórdia que tem sido constante a cada dia em nossas vidas, Pai. Agradecemos pela presença de cada irmão, agradecemos porque nós estamos aqui nessa noite com um único propósito, Pai, que é de te louvar, Pai. Que as nossas mentes, os nossos corações estejam abertos para receber aquilo que o Senhor tem a nos falar nessa noite. Queremos colocar diante do Senhor neste momento os dízimos e ofertas entregues, ó Pai, que sejam usados, ó Deus, por esta igreja com sabedoria e para o engrandecimento do Teu reino, aqui nesta igreja, aqui neste estado do Amazonas, nesta terra, Pai. Continua abençoando Teus filhos, Pai, que puderam contribuir e também aqueles que não puderam, Pai, que o Senhor possa estar dando condição a cada um, aqueles que não têm trabalho, Pai, que o Senhor possa ajudá-los, ó Deus, providenciar, ó Deus, um trabalho, Pai Santo. Obrigado por tudo, continua conosco, derrama cada dia sobre nós a Tua graça e continua, ó Deus, nos sustentando, nos ajudando e faz com que possamos, a cada momento, a cada instante, entender o Teu querer, a Tua vontade em nossas vidas. Esta é a oração que fazemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero convidar o irmão Newton para fazer a oração pelo nosso pregador de hoje à noite. E o senhor pode ir se aproximando, pastor. Oremos pela vida do pastor Irael. Senhor Deus, nosso Pai, que está nos céus, nós somos gratos a Ti, ó Deus, pela dádiva, Deus, da salvação em nossas vidas. E Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos escolheu. E já Te pedimos, ó Deus, pela vida do pastor Irael, pela vida da sua esposa, pela sua família, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado. E o Senhor é um Deus que olha por nós. Senhor Deus, abre os nossos corações nessa noite para ouvir a Tua palavra, o recado do Senhor aos nossos corações. Que estejamos, ó Pai, atentos a ouvi-lo, Senhor Deus, ouvir a Tua palavra. Obrigado, ó Pai, pela Tua igreja reunida, ó Pai, neste momento, neste lugar. Ó Deus, que estejamos compenetrados, ó Deus, a ouvir somente a Tua palavra. Nós Te agradecemos e Te pedimos bênção sobre a vida do pastor Irael e a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. É uma satisfação poder estar aqui. Eu estava fazendo as contas. Faz 30 anos que eu cheguei no Amazonas e eu ainda nunca tinha vindo na igreja Ebenezer. A primeira vez que eu estou aqui na igreja Ebenezer. E o pastor Cláudio nos convidou, diante também de um outro compromisso que ele tem tido, e nós prontamente aceitamos estar aqui para compartilhar a palavra de Deus com os irmãos nesta noite. Eu louvo a Deus porque Ele tem sido bondoso conosco, apesar das lutas que temos enfrentado, né, nesses últimos tempos, esses 2 anos passados de tantas perdas, né? Mas o Senhor tem preservado muitos de nós, por isso estamos aqui, certamente porque os propósitos dele continuam em nossas vidas. Nós precisamos cada vez mais entender e procurar cumprir aquilo que o Senhor quer de nós. Sabemos que Ele quer que, como igreja, nós louvemos o Seu nome, nós o adoremos, né? Mas sabemos também que Ele nos deu uma missão, que é de pregar o Evangelho, que é divulgar a palavra do Senhor, que é fazer discípulos. E esse deve ser um alvo nosso, pessoal de cada um de nós. Não é admissível hoje que, como igreja, nós ainda tenhamos um pensamento que eu creio que vigorou por muito tempo, que esse era um papel mais daqueles que são chamados para ser pastores, missionários, mas sabemos que, pela palavra de Deus, que é uma responsabilidade de cada um de nós como crentes, fazer discípulos, né? Ele deu essa ordem para todos da igreja, e nós precisamos cada dia mais ter isso bem forte em nossa mente, em nosso coração, e no nosso dia a dia procurar viver uma vida realmente que agrade a Deus, para que o nosso testemunho fique bem claro para as pessoas que nós conhecemos a Jesus. Esse deve ser nosso pensamento
constante. Nós estamos ainda pensando em missões estaduais, e esse hino é um hino que nós cantamos no início, é um hino que já cantamos há bastante tempo. Eu estava pensando, é uma letra que já cantamos há bastante tempo, e eu lembro que houve um tempo em que eu cantava esse hino e alguma coisa mexia no meu coração, porque eu ainda não tinha feito uma coisa que esse hino diz, não é? Vou de barco, de canoa, pelos rios, paranás e igarapés. Mas Deus me deu o privilégio, alguns anos atrás, de poder fazer isso, de canoa, de barco, andando pelos esses nossos rios aqui, principalmente a calha do rio Solimões, mais do que a do rio Amazonas aqui para baixo, né? Deus nos deu esse privilégio. Durante o tempo que ajudamos ali na convenção, junto com o pastor Livson na época, fazendo treinamento de obreiros, e depois indo até o interior e ficando ali durante praticamente 6 anos, dirigindo a igreja de Tefé. Um privilégio que o Senhor nos deu e podemos contribuir. Ali tive o privilégio de ver nascer mais uma igreja no nosso interior. Hoje existe uma comunidade chamada Caiambé, que tem uma igreja forte lá. Ainda não é uma igreja organizada, mas está se preparando para isso, e começou durante o tempo que estávamos ali, com o trabalho dos radicais, nossos missionários radicais, que tem feito uma diferença muito grande no trabalho de evangelização do interior do Amazonas. E conheço alguns deles, pude conviver com eles e apoiá-los, e hoje nós temos uma igreja ali no Caiambé. A outra felicidade é que tínhamos um templo ali na cidade, um local de culto fechado, quando chegamos ali. E Deus nos honrou, porque no último ano nós fomos abençoados em reabrir aquele lugar com um casal de radicais que chegou ali para nos ajudar naquele trabalho. Então nós agradecemos a Deus pelo privilégio de participar da obra do Senhor. Esta noite nós queremos compartilhar a palavra do Senhor que está no Evangelho de João. O Evangelho de João, ele nos traz 7 expressões onde Jesus diz, eu sou. Ele vai dizer em João 6,35, eu sou o pão da vida. Em João 8,12, ele diz, eu sou a luz do mundo. Em João 10,9, ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Em João 10, no verso 11, ainda em João 10, ele diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Em João 11, 25, 26, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creis isto? Em João 14, 6, ele diz, um texto que é bem conhecido, né? Todos nós conhecemos, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. E em João 15, versículo 1, ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Hoje, nós vamos pensar no segundo eu sou. Certamente os irmãos já ouviram muitas mensagens nesse texto. Hoje vamos ouvir mais uma mensagem nesse texto. João 8,12. Diz o texto assim, de novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus disse essas palavras dentro de um contexto, e essa é a primeira coisa que nós precisamos observar para entender a expressão eu sou a luz do mundo. Qual foi o contexto em que Jesus proferiu essas palavras? Observe os irmãos na sua Bíblia, abra sua Bíblia, continue com a Bíblia aberta e veja o capítulo 7 de João. O capítulo 7 de João, ele vai nos dar esse contexto, onde Jesus disse, eu sou a luz do mundo. O capítulo 7 começa dizendo que Jesus proferiu essas palavras na época da festa dos tabernáculos, ou também chamada festa das cabanas, né? Vamos
acompanhar um pouco a leitura do capítulo 7, para nós entendermos melhor esse contexto, né? Diz assim: passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava permanecer ou percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. Mas, depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e perguntavam: onde estará ele? Então, nós estamos vendo aí que essas palavras que estão lá no 8:12 acontecem nesse contexto da festa dos tabernáculos. Os irmãos de Jesus incitaram ele para ir para a festa, para que todos conhecessem. É verdade que ele já era conhecido, tanto que as pessoas perguntavam por ele. Mas Jesus estava na Galiléia porque havia já uma perseguição e a intenção de matá-lo. Mas ele vai à festa depois. Em oculto, ele sobe à festa. E diz lá no versículo 14 que corria em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então ele sobe depois, em oculto, e no meio da festa. Para a gente saber entender mais ou menos o meio, é necessário saber quanto tempo durava essa festa. As festas judaicas, de modo geral, duravam 7 dias e geralmente não terminava no 7º, porque geralmente no 8 ainda tinha alguma coisa que fazia parte daquela festividade. A festa das cabanas, dos tabernáculos, era assim. Observem, volte lá no livro de Levítico, no capítulo 23, onde tem a descrição das festas judaicas, que faziam parte do que tinha sido ordenado juntamente com a lei, e aquilo que eles deviam observar em todo o tempo no meio do povo de Israel. No capítulo 23 de Levítico, fala da festa, fala do sábado, da Páscoa, das primícias, e a partir do versículo 15, fala da festa do Pentecoste, e no 33 fala da festa dos tabernáculos, que é essa festa que Jesus vai chegar lá e no meio da festa começa a ensinar. Olha o que diz aí. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês, 7º, será a festa dos tabernáculos, ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil farás. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º, tereis santa convocação, e ofereis ofertas queimadas ao Senhor, e reunião solene, nenhuma obra servil fareis. Então a gente vê que a festa durava 7 dias, mas no 8º dia ainda havia um momento solene, em que ofertas eram queimadas, uma reunião solene. Quando a gente volta então para o capítulo 7, a gente observa que Jesus, em meio à festa, começa a pregar, ele começa a ensinar, e isso trouxe um pouco de divisão e alguns transtornos entre o povo que estava lá na festa. Ele subiu, começou a ensinar, e algumas coisas aconteceram. Vejam aí a partir do versículo 14. Verso 15 diz assim: então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, ensino daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus e se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, este é verdadeiro, e nele não há injustiça. E Jesus continua, e isso traz um pouco de transtorno, né? Alguns se maravilham do que ele fala,
porque ele não estudou, e outros questionam, né? Não é este que procuravam matá-lo, né? Que procuravam matar, e dizer, porventura reconhece verdadeiramente as autoridades que este é de fato Cristo? Muito bem. A verdade é que muitos creram em Jesus, diz o texto na continuação, os irmãos podem observar depois, né? A multidão, diz assim, muitos de entre a multidão creram nele e diziam, quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Em outras palavras, estão dizendo assim, ele deve ser o Cristo, porque quem vai fazer mais do que ele faz? E muitos tinham visto os grandes milagres que Jesus tinha feito. É verdade que os maiores milagres de Jesus são na região da Galileia, né? A região ali do Mar da Galileia. Na Judéia ele fez milagres também, mas é na região do Mar da Galileia onde Jesus vai cumprir a maior parte do seu ministério e fazer grandes milagres. Por exemplo, a multiplicação dos pães, as duas, é próximo ao Mar da Galileia. A cura da sogra de Pedro é lá em Cafarnaum, próximo ao Mar da Galileia. E muitos outros milagres. Então, meus irmãos, é nesse contexto que Jesus vai dizer essas palavras. E isso é importante a gente entender. Diante de tudo que Jesus pregou e diante da reação das pessoas, diz aí no texto que os fariseus, eles mandaram guardas para prender Jesus, né? Porque o povo ficou dividido, alguns creram e outros queriam prendê-lo, e aí mandaram guardas, e os guardas voltam para os que o mandaram, os sacerdotes e os fariseus, né? E eles questionam por que eles não o trouxeram. E a resposta deles vai ser a seguinte: ninguém jamais falou da maneira como este homem fala, declararam os guardas. É nesse contexto, e podemos dizer ainda que é no 8º dia, porque no verso 37 diz assim, olha, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Né? Pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Lá no finalzinho dessa continuação, vai dizer assim, ó, no último versículo, 53, e cada um foi para a sua casa. É o final daquele dia. Né? No começo do 8, diz que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. Então, termina os 7 dias da festa, ainda tem o 8º dia, como nós vimos lá no Levítico. Jesus vai para o monte orar, ele volta e ele vai novamente para o templo. Acontece aquela história da mulher que foi apanhada em adultério, né? Que levaram diante dele. E aí, então, é que ele vai chegar a esse momento que ele vai dizer essas palavras. Está acontecendo a festa dos tabernáculos. Nesse tempo, os judeus, eles faziam o seguinte, para relembrar o que aconteceu lá no deserto, na travessia do deserto, para a terra prometida, eles viveram em cabanas. E eles, então, fazem essa festa para lembrar disso. E nesse momento aqui, quando Jesus estava com eles armavam as barracas, para lembrar que eles viveram muito tempo em barracas na travessia do deserto. Eles acendiam velas, provavelmente simbolizando que lá no deserto, o Senhor providenciou uma luz para iluminá-los. Lembram disso? Isso está em Números, no capítulo 9 de Números, isso está em Êxodo também, capítulo 40, mas no capítulo 9, de 15 a 23, eu não vou ler para não me prolongar muito, mas depois os irmãos anotem e leiam. Relembrem essa história, que eu sei que talvez a maioria de vocês, quem sabe todos, saibam dessa história, né? Lá em Números 9, diz que depois que o tabernáculo ficou pronto, o Senhor providenciou uma nuvem que os protegia durante o dia, estava sobre o tabernáculo, e no final do dia aparecia sobre o tabernáculo, sobre o arraial todo do povo de Israel, uma aparência de luz que iluminava o arraial à noite. E diz que quando a nuvem parava, eles paravam de caminhar,
e ficavam ali. De noite aparecia a aparência de fogo que iluminava o acampamento. E quando a nuvem se movia, se fosse de dia, eles caminhavam. E diz lá o texto que eles caminhavam também à noite, porque tinha essa luz para iluminá-los. Então, vejam o que nós temos aqui, meus irmãos. Nós temos aqui Jesus falando, eu sou a luz do mundo, no contexto da festa dos tabernáculos, quando os judeus se reuniam para relembrar a travessia no deserto e lembrar que lá houve uma luz que iluminava a caminhada deles. E Jesus está dizendo para eles aqui, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. É importante lembrar que essa expressão eu sou é uma expressão usada também lá no início do povo de Israel. Quando Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito, antes de eles irem para o deserto em busca da terra prometida, ele deveria guiá-los para isso, nós lembramos que Moisés fez uma pergunta para Deus. Quando eu chegar lá no Egito e o povo perguntar qual é o seu nome, do Deus que está me enviando, o que é que eu vou dizer? Vocês lembram que Deus falou para Moisés dizer? Diga, o eu sou te enviou. E aqui nós temos Jesus, dizendo para os judeus, dizendo para o povo que foi escolhido para ser o povo de Deus, que estavam rejeitando Jesus, estavam querendo matá-lo, porque não entenderam que ele era aquele prometido do Antigo Testamento. Ele está dizendo aqui, eu sou Deus, eu sou o verdadeiro Filho de Deus, eu sou lá do Êxodo. Ele está dizendo, em outras palavras, que ele é o eu sou, que ele é o eu sou que foi mandado por Deus para guiá-los, não mais como aquela luz que iluminou durante o deserto, que guiou o caminho para a terra prometida. Ele está dizendo, eu sou essa luz, porque eu sou Deus, eu sou o Filho verdadeiro de Deus, que posso guiar a vida de vocês para a eternidade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando nós lemos também a carta que nós lemos hoje à noite, 1 João, olhem lá, 1 João no capítulo 1, versículo 5, como é que Deus é chamado aqui. 1 João, capítulo 1, versículo 5. O apóstolo João diz, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. E quando nós olhamos o próprio Evangelho de João, no capítulo 1, o que Jesus diz no capítulo 1? A partir do verso 4, ele vai dizer assim, no verso 1 ele diz, não é? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é Deus. No verso 4 ele diz, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Está falando de Jesus, ele é a luz. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Aí ele fala de João, no verso 6, 7 e 8. Aí no verso 8 ele diz assim, falando de João Batista, ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo, eu sou a providência de Deus para guiá-los à terra prometida. Assim como Deus providenciou uma luz para guiá-los no deserto, o caminho para a terra de Canaã, eu posso guiá-los para a eternidade. Eu sou o eu sou do Êxodo, eu sou o verdadeiro Filho de Deus, eu sou o Emanuel, o Deus conosco de Isaías, eu sou a imagem do Deus invisível de Colossenses 1,15, eu sou o verbo que se fez carne e habitou entre vós, cheio de graça e de verdade. Eu posso guiá-los para a terra prometida, se vocês crerem que eu vim de Deus, que eu sou aquele prometido do Antigo Testamento. As velas que eles acendiam, as lamparinas durante a festa dos tabernáculos, era só uma lembrança cultural, mas não tinha poder nenhum. E eles faziam isso lembrando que Deus havia guiado a vida deles no deserto. Mas agora está ali Jesus, que pode guiá-los para a eternidade. E eles têm dificuldade de ver isso, e por isso eles querem matar, prender Jesus e mandar matá-lo, como foi o que aconteceu. Mas, irmãos, nós lemos aqui em João, no capítulo 1, versículo 9 do Evangelho, que Jesus disse, eu sou a verdadeira luz
que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Então as palavras de Jesus, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário terá a luz da vida, não era só para os judeus ali no seu tempo. Essas palavras eram para todos os homens, são para todos os homens, são para nós hoje em dia. Elas continuam valendo para todo o homem, para toda a humanidade, porque só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode nos guiar à eternidade com Deus. Então ele não está falando só para os judeus durante a festa, está falando para nós hoje. É incrível que ainda no nosso meio aconteçam rituais, tradições religiosas, né, que querem simbolizar que uma luz artificial, como uma vela, por exemplo, acesa, pode guiar a vida de alguém que até já partiu para a eternidade, para chegar na eternidade e não andar na escuridão daquilo que tem após a morte, que muitos não sabem o que acontece. Questão cultural, questão tradicional, mas que não resolve o problema de nos guiar para a eternidade com Cristo. Só Jesus pode fazer isso. E ele disse essas verdades ainda em alguns textos do Evangelho de João. Ele disse, quem me segue não andará nas trevas. Né? Se ainda não seguimos Jesus, nós precisamos entender que se não andamos com Jesus, estamos andando em trevas. Porque só Jesus pode nos guiar para a eternidade com Cristo. Ainda estamos na escuridão. E andar na escuridão é difícil, né, irmãos? Creio que, se não todos, mas a maioria de nós já teve a experiência de andar no escuro, né? A luz vai embora aqui no São Jorge, de vez em quando? Vai? À noite? O que acontece? Você está dentro da sua casa, você conhece a sua casa, você sabe onde ficam os móveis, né? Mas se você vai procurar alguma coisa, você vai tateando. E aí você corre o risco de tropeçar, bater em alguma coisa, né? Se machucar, dar uma topada com o dedo midinho em algum móvel. E assim também é na vida. Sem Cristo, sem a luz de Cristo, nós tropeçamos, nós não sabemos para onde estamos indo, fazemos escolhas erradas, e é por isso que Jesus está dizendo que Ele é a luz verdadeira que ilumina a todo homem, e quem não o segue ainda está andando nas trevas. Ele diz assim, quando anda de noite tropeça, pois dele não há luz, João 11:10. Ele diz ainda, este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Não há, da parte humana, natural, um desejo de vir para a luz, porque na luz aparecem as falhas, os erros, e nós não queremos muitas vezes ser confrontados com os nossos erros. Mas a palavra de Deus diz que é o meio de nós podermos vir para a luz, de nós sermos abençoados, é vir para a luz e andar com essa luz que é Jesus. Ele diz assim, creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Esse é um chamado para nós virmos para a luz, para nós não continuarmos andando nas trevas, porque nós vamos certamente andar longe de Deus e fazendo escolhas que não abençoam a nossa vida. A recomendação da Bíblia para nós é, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, Efésios 5:11. Provérbios 13:9 diz, a luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpada dos ímpios apaga-se. Nós precisamos entender que hoje Jesus está dizendo que Ele é a luz do mundo e que Ele pode iluminar a nossa vida e guiar-nos para a eternidade com Cristo. Tem um hino do cantor cristão, talvez os irmãos conheçam, creio que alguns irmãos aqui conhecem, diz assim,
Vou tentar cantar um pedaço dele. Vem para a luz, pois brilha por ti, dentro do peito alegre a sentir. Vendo a do mal, a Deus eu corri. Jesus é a luz do mundo. O hino está dizendo de alguém que veio para a luz, estava andando no mal, nas trevas, né? E ele diz que vendo a do mal, a Deus eu corri, porque Jesus é a luz do mundo. É isso que ele quer para nós, que nós andemos na luz. Se nós já estamos andando na luz de Jesus, devemos aperfeiçoar a nossa vida com Deus. Devemos afastar-nos do pecado que nos rodeia. Devemos ter uma vida mais proativa no reino de Deus. Dar bom testemunho. Ofertar para missões, orar por missões, mas sermos, como a irmã falou aqui, missionários aqui onde nós estamos. Aqueles que estão ao nosso redor precisam saber que nós somos da luz, com as nossas ações, com a nossa vida, com o nosso exemplo, mas também com a nossa palavra. Muitas vezes damos bom exemplo, mas não temos coragem de falar para alguém de Jesus. E é preciso aproveitar as oportunidades. Alguém compartilha conosco um problema, vamos orar por essa pessoa. Pergunte, você quer que eu ore por você? Peça de Deus a direção do Espírito Santo que vai lhe trazer a lembrança, um versículo, uma palavra que você vai dar para aquela pessoa. E aí depois, outro dia, como você está, resolveu aquele problema, eu estou orando por você. E assim você vai influenciando e atraindo essa pessoa para que você possa ter mais oportunidade de falar dela para Jesus. Mas, irmãos, alguém que talvez não esteja andando na luz pode perguntar assim, né? Mas como que essa luz que é Jesus e esse Deus que é luz pode guiar a minha vida de maneira prática neste mundo? De que maneira? E aí a Bíblia nos responde. E eu vou usar 2 textos para isso. Salmo 119 e 105. O que diz lá? Quem sabe? Vamos lá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deus dirige a nossa vida aqui através da sua palavra. Jesus deixou a sua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Através da palavra de Deus, nós podemos encontrar direção, nós podemos encontrar correção quando erramos, nós podemos encontrar conforto, nós podemos encontrar, aprender a sermos pessoas usadas por Deus neste mundo. E o Salmo 119 mesmo, antes do versículo 105, nos mostra isso. Olhem para suas Bíblias agora, lá no Salmo 119, e vejam esses versículos preciosos que estão antes do 105. A partir do versículo 96, olha o que a palavra de Deus é capaz de fazer conosco. Salmo 119, a partir do verso 96, diz assim: tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento aqui é um sinônimo de palavra, né, de lei aqui, mas o teu mandamento, ou seja, a tua palavra, é ilimitado. O teu mandamento é ilimitado. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas na palavra de Deus ela não tem limite, é ilimitado. Que mais? Quanto amo a tua lei, ou seja, a tua palavra, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Ele está falando dos mandamentos. Ele guarda os mandamentos. Por isso ele se torna uma pessoa mais sábia que os seus inimigos. 99. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Ou seja, você que conhece a palavra de Deus pode ser mais sábio do que os seus professores. E é incrível, né? Fazendo uma parte aqui, como nós vemos pessoas que são tão cheias de conhecimento, principalmente nas nossas universidades, mas não conhecem a palavra de Deus. E nós chegamos lá como alunos, às vezes não muito bem vistos por causa da nossa fé, e nós podemos entender muito melhor as coisas do que eles, porque conhecemos a palavra de Deus.
Mas ele diz mais: sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Já pensou isso? Cuidado, não se julgue porque você é um idoso que você sabe mais do que todo mundo. Um jovem temente a Deus pode saber mais do que um idoso que não é temente a Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mal caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. A palavra de Deus nos ensina. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo caminho de falsidade. A palavra de Deus é luz para nós aqui. Ela nos ensina como agradar a Deus, como andar longe do pecado, como ser uma pessoa prudente, como ser uma pessoa com entendimento, como ser uma pessoa sábia. Nós podemos encontrar isso na palavra de Deus. Mas isso está no Velho Testamento, né? E no Novo Testamento? Veja o que diz Efésios. Rapidamente, vamos olhar Efésios capítulo 5, aqui no Novo Testamento. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 3, diz assim. Eu vou ler aqui no meu texto aqui, que eu transcrevi para cá, diz assim: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. A palavra de Deus nos orientando como viver nessa vida aqui. Não haja obscenidade, nem conversa consciente, mas ao invés disso, ação de graças, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, nem que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. A palavra de Deus nos dizendo como agir corretamente. Portanto, não participe com ele dessas coisas, porque outrora, olhem só, vocês eram trevas, porque não estavam andando na luz, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Somos chamados para ser filhos da luz. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti, ou te iluminará, em outras versões. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. A palavra de Deus nos ensina, nos corrige, nos diz como viver corretamente, como agradar a Deus. Por isso Jesus disse que Ele é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. É isso que Ele está dizendo quando Ele diz: eu sou a luz do mundo. Mas indo para o final, a última parte da nossa palavra nessa noite, Jesus deseja que nós sejamos luz, né? É assim que Ele nos dirige a vida, que Deus, que é luz, e seu Filho, que é a verdadeira luz, nos dirige a vida nesse mundo. Mas Ele também quer que nós tenhamos a consciência de que nós somos a luz neste mundo. Olha o que Ele diz no capítulo 9 de João, o verso 4 e 5. É aquela história do cego de nascença. Eles viram um cego de nascença, e aí os discípulos questionam com Jesus, né? Senhor, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Jesus disse: nem ele pecou, nem seus pais,
para que se mas, né, desculpem, Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus, que ele é um cego. Em outras palavras, isso era um pensamento judaico, né, de que uma criança, um feto, poderia pecar lá no ventre da sua mãe, e por isso podia nascer com algum defeito. Era um pensamento judaico isso, está lá no Antigo Testamento. Não é por isso que os discípulos fazem essa pergunta para Jesus, mas Jesus diz que não é essa questão. Muitas vezes nós olhamos os problemas ao nosso redor e queremos achar culpados, né? Em vez de nós procurarmos achar uma solução para aquele problema. Jesus achou uma solução. E ele diz assim, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E aí Jesus cuspiu na terra, fez o lodo com a saliva e aplicou aos olhos do cego, né? E mandou ele lavar, ele lavou-se e ficou vendo. Se os irmãos lerem esse capítulo, vai ver que trouxe uma confusão, né? Os fariseus apareceram, e porque era um sábado isso, né? E questionaram Jesus e tudo mais. No final do capítulo, Jesus vai encontrar de novo com esse homem, e ele vai aceitar Jesus como seu Salvador, porque ele vai entender que Jesus é essa pessoa, né? Verso 35 diz assim, ouvindo Jesus que eu tinha expulsado da sinagoga, né, falou com ele e disse, crês tu no Filho do Homem? Ele disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse, já o tem visto, é o que fala contigo. E aí ele adora Jesus, e assim ele recebe a cura completa, não só da cegueira material, mas da cegueira espiritual, que é o maior problema do homem hoje, né? É a cegueira espiritual. Os problemas físicos, as enfermidades, é bom se formos curados delas, mas nós não vamos viver para sempre aqui. Vamos viver quantos anos? 100? É possível? 110? 120? 150? 200? Não. Um dia nós vamos morrer. E se nós morrermos sem Jesus, que é a luz do mundo, nós vamos para a eternidade sem Cristo. Mas Jesus falou isso aqui neste texto, né? Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Mas o que Jesus diz em Mateus 5, 14 e 16? Irmãos, estão lembrados? E nós já vamos finalizar. O que ele diz lá? Mateus 5, 14 e 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia, né, uma lamparina, uma vela, para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. Alumia todos que se encontram na casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Quem é a luz do mundo hoje? Somos nós. Somos nós porque nós temos Jesus, a luz do mundo. A luz dele deve refletir na nossa vida e deve resplandecer diante dos homens. Isso nos faz uma chamada para o que nós acabamos de falar no início do culto sobre missões. Nosso papel de pregar o Evangelho. As pessoas podem conhecer Jesus hoje através da minha e da sua vida, se nós andarmos como os filhos da luz. Deixarmos que a palavra de Deus nos ensine, nos corrija, não nos deixe sair do caminho. Pregarmos para as pessoas essa palavra, que é poderosa, não volta vazia e faz aquilo que apraz ao Senhor, para que as pessoas também conheçam Jesus e assim saiam das trevas e venham para a luz. Hoje, a responsabilidade está sobre nossos ombros de pregar a palavra de Deus, de sermos usados por Ele, de termos a presença do Espírito Santo em nós para nos fortalecer para isso, para que as pessoas vejam em nós a luz de Jesus brilhando na nossa vida. Por isso Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se já temos a luz da vida, vamos falar dela, vamos brilhar onde estivermos, para que outras pessoas sejam alcançadas por essa luz e assim sigam também conosco a Jesus, que vai nos guiar para a eternidade com Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Vamos orar. Senhor, louvamos o Senhor pelo privilégio de compartilhar a Tua palavra
certamente não volta vazia, e que essa palavra nessa noite nos inspire, ó Deus, a continuarmos crendo, a continuarmos nos deixando guiar pela Tua palavra, que é luz para a nossa vida hoje, e a brilharmos essa luz de Jesus que está em nós, aonde nós formos, onde nós estivermos. Nos ajuda, Senhor, a ganhar pessoas para Ti. Ser com as pessoas que estão ao nosso redor, ser conosco, primeiramente, para que sejamos sensíveis às suas necessidades e assim possamos ser tocados pelo Senhor para tocar nas suas vidas com uma palavra amiga, com uma oração, com um afago, com uma ajuda, para que assim as portas sejam abertas para pregarmos de modo mais efetivo a Tua palavra e assim vermos nossos colegas de trabalho, vizinhos, pessoas ao nosso redor, sendo ganhos para Jesus. Perdoa, Senhor, porque perdemos às vezes muitas oportunidades que se passam conosco no nosso dia a dia. Mas abre o nosso coração para que essa palavra fique repercutindo em nós há muitos dias, muito tempo, todo o tempo da nossa vida, para que não percamos de vista esse alvo. Abençoa esta igreja, ó Deus, nesse seu momento de transição, da escolha de um novo pastor, abençoa o pastor Cláudio no novo ministério que ele tem pela frente, ó Deus, e guia essa igreja também no seu ministério aqui nesse lugar. Que possamos ver muitas almas sendo alcançadas. Tira todo o entrave, todo o empecilho que possa existir, ó Deus, para que isso aconteça. Não só aqui, mas em todas as nossas igrejas chamadas batistas. Abençoa o Teu povo, Senhor, aqui no Amazonas. Abençoa o nosso projeto missionário com os radicais, possamos apoiá-los, que possamos sustentá-los e que muitos dos nossos jovens também sejam levantados para pregar a Tua palavra. Sê conosco, Senhor. É isso que nós pedimos e que ao final deste culto saiamos daqui guardados e protegidos pelo Senhor para nossas casas e tenhamos uma semana abençoada pelo Senhor. É o que nós pedimos por nós e pelos nossos queridos espalhados em todo o mundo. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer a Deus pela vinda do pastor Irael, pela sua esposa esta noite, pela palavra maravilhosa e a palavra santa do Senhor que foi pregada esta noite aos nossos corações. Que Deus os abençoe. Também agradecer pela presença de cada irmão nesta noite aqui conosco, né? Dizer também que os irmãos possam estar domingo de manhã aqui conosco. O pastor, vou pedir que o pastor Irael venha impetrar a bênção apostólica e logo em seguida os irmãos irão cantar mais uma música, né? E depois da música eu e o pastor Irael estaremos à porta cumprimentando os irmãos, ok? Vamos ficar de pé? Depois a gente pode cantar em pé, né? O grupo de louvor vai dirigir a oração. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com o povo de Deus aqui e o povo de Deus em toda a face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar cantando e louvando aquele que é o Eu Sou. Ele foram criados